O Fazendeiro, conto de Melissa Mecenas Uchiro. Capítulo 1. O Limbo. Esta é minha história de vida. Quer acreditem, quer não, foi assim que eu vivi. Daqui de onde conto não se pode ver muita coisa, senão um bocado de nuvens e barulhos de todos os tipos, muitas vozes, muitas súplicas e alguns poucos agradecimentos. Enfim, deve já ter imaginado que não estou na terra, nem no céu, nem no inferno. Seria o limbo? Lembro nitidamente da minha existência. Pensei que ela se apagaria tão logo se encerrasse minha visão. Jamais pensei sobre o depois, só quando percebi que a Dona Morte se aproximava. Nunca ouvi falar dela, mas quando se aproximou, soube que era seu antigo conhecido. Capítulo 2. O Palacete. Tive uma existência curta, mas bem vivida, de um tipo que poucos se podem dar ao luxo. Rodeavam-me os capins mais verdes, tanto pastos corridos, como campos de árvores frutíferas, raízes comestíveis, o cheiro doce e cítrico do capim-limão e a visita dos menestréis sabiás e bentivis. Não posso contar quantos tipos de vida se instalaram por ali. Eram muitas. Posso dizer, humildemente, que eu era apenas mais uma por ali. Se há algo em que sei ser, é humilde. Apesar dessa qualidade, vivia em um palacete. Tinha um quarto só para mim. Era servido o tempo todo e não me restava mais nada além de viver aquela boa vida. Capítulo 3. O Fazendeiro. Todo aquele espaço era uma grande fazenda. Rios cortavam a propriedade. E bem no coração dela, uma lagoa, onde eu gostava de passar os dias mais quentes. Chamava de pedaço de céu. Foi ali que aprendi a contemplar o espaço, a conhecer o astro-rei, a fria lua, as estrelas e nuvens, através de seu reflexo. Agora estou exatamente onde tanto admirava, perdido entre os gases amorfos. Chame-me de O Fazendeiro. Todo aquele lugar era meu, toda aquela terra, antes que mandasse, era feito. Quarto, refeição, limpeza, médicos, passeios. Não serei hipócrita ao dizer que nada disso adiantou, pois é toda a minha lembrança, é tudo o que possuo, a lembrança do que foi, pois ser agora é um luxo que não mais posso ter. Capítulo 4. Os animais. Tínhamos todos os tipos de animais, avestruzes, galinhas, porcos e cavalos. Eram todos muito mansos. A fazenda é um lugar bucólico, com um céu turquesa, águas cristalinas e ar puro. Os animais eram, com certeza, parte dessa realidade equilibrada, diferentemente de uma selva ou de uma savana, onde a violência é o que equilibra a natureza. Lá, eu estava seguro. Capítulo 5. O adolescente. Da mesma forma como nunca parei para pensar na morte, jamais parei para pensar na vida ou por que eu era tão afortunado. Imaginem, eu era um adolescente, estava sem planos, corria como um rio, sem parar, sem interrogações. O plano era todinho das margens do destino. O meu gosto por contemplar o céu foi um acaso, num dia em que, quando ainda criança, vi um assustador inseto pousar na água que eu bebia todos os dias. Suspeito que minha vida toda foi um acaso, que minha morte foi um acaso e que a sua também. Capítulo 6. Minha origem. Por alguma razão que eu desconheço, fui separado de meus pais. Talvez eles fossem criaturas pobres ou sem amor. Bom, isso não importa. Sei que fui adotado. Era nítido que eu não era daquela família, pois éramos fisicamente muito diferentes. Apesar disso, sempre fui bem tratado. Nunca me faltou comida e cuidados. Jamais parei para pensar no que não tinha. O céu em cima, a terra embaixo, o estômago cheio e a paz interior já me eram suficientes.
Capítulo 7. Meus pais adotivos. Chegou a hora crucial. Não tentem entender muito o que vou lhes falar sobre eles. Apenas visualize as características. Pele morena, branca ou amarela. Odor muito forte, som gutural estridente. Vestes exageradas, pele brilhosa, frio excessivo, jeito estranho de andar, vulnerabilidade. Meus pais adotivos eram macacos encantados. Eu era como aquele personagem de desenho, Mowgli. Era provável que mais cedo ou mais tarde eu seria entregue à minha família. Ou era como o personagem daquele desenho, o Tarzan, e provavelmente eu cresceria como parte deles, e um dia formaria uma família com uma igual, e seria feliz para sempre. Os macacos encantados eram barulhentos, grunhiam e nada se podia entender. Porém, as feições entre eles me provavam que nem eles se entendiam. Eram excessivamente orgulhosos, tinham olhos tristes e manias estranhas. Por todos os anos que fiquei lá, nenhum deles jamais descobriu o céu refletido na água da lagoa. Eram sistemáticos, traiçoeiros e irritadiços. Havia, no entanto, um macaco jovem e uma filhotinha que de vez em quando me visitavam. Nunca vi tão bonitinhos. Por alguns momentos até pensei que fôssemos iguais, se os olhos deles não se transformassem repentinamente, como se mudava o céu quando há tempestade. Isso me causava muito medo. Talvez eu os tenha adotado. Talvez o lado animal deles falasse mais alto e se sentissem amedrontados dentro de uma cadeia alimentar. Mas esta era minha fazenda. Não corriam perigo algum ali. Era uma floresta idealizada. Capítulo 8. Irmãos. Conforme o tempo foi passando, ganhei alguns irmãos, pequenos como eu quando cheguei na fazenda. Meu quarto encheu-se. No entanto, senti-me mais feliz. Não havia por que ter um quarto só para mim. Nenhum deles, porém, sabia dizer o que estavam fazendo por ali. Após um tempo, alguns irmãos já crescidos também vieram fazer parte da nossa família. Os macacos encantados pareciam mais felizes também, o que deixou o clima da fazenda ainda melhor. O céu estava azul, mais azul que o de sempre, tão límpido e liso que as nuvens corriam brincando por ali. Meus irmãos logo se ambientaram, aprenderam que aquele era seu novo lar. De tanto sossego, puderam crescer, engordar e sossegar debaixo do sol, olhando para o horizonte. A vida era lenta e longa. Talvez envelhecer fosse possível por ali, pois já vi alguns macacos encantados com a pele enrugada e pelos brancos. Se vivessem soltos na natureza, isso provavelmente não ocorreria, pois o medo de um predador seria constante. Capítulo 9. Liberdade. Chegou o tempo em que comecei a ansiar por um tipo de liberdade diferente. O risco já não me parecia o perigo, mas sim a segurança demasiada. Comecei a questionar tudo, a olhar para os limites, a desejar o rompimento. Tornei-me jovem e adulto ali. Amei, amei e amei. Tive filhos. O céu era o mesmo em outros lugares? Haviam outras lagoas? Outros macacos encantados? Alguns já tinham ido embora. Não sei por que na última hora senti que era definitivo, que eu fora apenas um ato da grande peça. E jamais passaria disso. Eu seria uma história sem sentido? Ajudaram-me a sair da mesma forma de quando cheguei. Não, murmurei. Senti medo, meu coração acelerou. Era um soco após o outro. Vi a sombra negra da morte me acompanhar. E implorei para que ela me tomasse logo. Ninguém suporta a dor do fim, ainda mais quando o sentido de toda sua existência é em função de outra espécie. Não quis fazer esse sacrifício por eles, mas ao fim eles foram meus pais adotivos, os macacos encantados.
E nenhum dos meus há de ler isso. Daqui, onde termina essa história, eu ainda agradeço pelo tempo que vivemos juntos. Será que eles fariam o mesmo se eles fossem os adotados? Fim.